que acontece com uma mulher quando ela passa por uma perda gestacional e neonatal? O filho, ele sempre vai nascer na mãe antes de nascer para o mundo. Existe algo que a gente chama de binômio mãe-bebê. O binômio, ele acontece com 100% das mulheres. E isso não tem a ver com conexão. Tem a ver com essa simbiose visceral, com essa mistura de células, dessa fisicalidade que o bebê vai viver com essa mãe e que a mãe vai viver com esse bebê. A partir do momento que essa mulher engravida, ela não só empresta a tua barriga, o teu ventre, o teu útero para a formação desse filho, como ela empresta toda a personalidade, tudo que ela tem dentro dela para a formação desse bebê. Então, essa mistura do binômio mãe-bebê, ele é inevitável. Ele vai acontecer com todas as mulheres. Quando eu falo sobre conexão, que não é sobre conexão, é para te dizer que não, a mãe não precisa amar perdidamente o filho no primeiro mês de gravidez, no segundo, no terceiro, nem no último. Ela não precisa ter uma conexão já estabelecida com a criança para poder viver esse binômio. Porque essa mistura, ela é psíquica, ela é para além dos sentimentos e emoções, ela é uma mistura neurobiológica, fisiológica e totalmente estrutural, né, com esse bebê. Então, o bebê, ele nasce dentro da mãe antes de qualquer coisa. E a gente sabe que quando esse bebê vem a óbito, quando essa mãe tem que entregar esse filho precocemente à vida espiritual, a gente costuma dizer o seguinte: ela tem sensações de quase morte. O bebê vai renascer na vida espiritual e a mãe vai renascer aqui na Terra. Porque é como se ela sepultasse aquela parte dela que já estava misturada com ele. É num desejo profundo mesmo de silenciar a dor e de preencher aquele vazio que ela não sabe o que fazer. Né? Então é muito importante entender que os primeiros meses após a perda de um filho faz com que a mulher perca ela mesma, que ela saia de órbita, de sintonia, que ela não consiga estabelecer um vínculo com mais ninguém. Talvez ela tenha ali ainda um vínculo com os filhos, se ela tiver outros filhos, né? Talvez ela consiga manter o vínculo com o marido, marida, com o companheiro, né? Talvez ela consiga. Talvez esse companheiro, né, consiga manter também um vínculo com ela. Eu vou falar disso daqui a pouco. Mas é importante entender que naquele primeiro momento, cada mulher vai reagir de uma forma. Não tem um jeito certo e um jeito errado para essa reação. Cada um vai viver um processo. Algumas mulheres entram no desespero, esse é o primeiro passo. Algumas entram na euforia, algumas ficam em choque, outras tentam viver uma vida normal inicialmente e esse processo, ele é individual realmente, mas a gente sabe que esse inicinho, ele vem tumultuado. Ele vem bagunçado. Então, quando eu falo de euforia ou falo da mulher tentar viver a vida normalmente, a gente sabe que essa é a primeira fase, mas que daqui a pouco ela pode sentir cair na cama ou num lugar de silêncio ou no próprio desespero. Então, vamos entender o seguinte. O primeiro passo, então, Dani, do luto é o desespero? É o desespero. É a perda do chão, é a perda da direção, é a perda de si mesmo, né? Se eu estou te contando que existe esse binômio, essa dia de mãe e bebê, e o filho morre e a mãe tem sensações de quase morte. Os dois vão passar por um renascimento. E nesse renascimento, o primeiro grande momento que ela vai viver é essa sensação de não ter lugar, não pertencer, não ter direção, não ter rumo. Porque o filho era o rumo, o filho era a direção, o filho que trazia pertencimento. Ah, Dani, mas e a vida dela, os outros filhos, as histórias? Aquilo tudo já tinha sido colocado, não necessariamente em segundo plano, de lado,
mas aquilo já estava num papel coadjuvante quando ela engravida, porque o olhar e o processo libidinoso que a gente fala de forma técnica, né? Todos os processos libidinosos dela, ou seja, tudo que ela fazia, tudo aquilo que ela, né, trabalhava e volta para o filho, para aquela gestação. E quando o bebê morre, realmente ela se vê num lugar sem direção. Então, é muito difícil, até para um profissional que está acostumado a trabalhar com luto, saber se a mulher está deprimida ou se ela está tendo reações do luto do filho, né? Porque tem diferença grande entre luto e luto de um filho, tá? O luto normal, que a gente, né, o luto da perda de um pai, de uma mãe, de alguma pessoa próxima, a gente até diz que ele é superável, né? Porque não tem esse binômio, não tem essa mistura dessa identidade, né? Então, podemos dizer que quando a gente enterra os nossos pais, a gente está num fluxo natural, né, da vida. Podemos dizer que quando a gente, que nós esperamos enterrar os nossos pais, esperamos que os nossos filhos nos enterram. Quando esse processo vira do avesso e a gente enterra os nossos filhos, é um lugar que passa um pouco dessa normalidade, é natural, mas não é, né? Então, é um luto que fica comprometido ali, é um luto que vai se estender pela vida. Luto de um filho, ele não tem necessariamente um fim. E a gente costuma dizer que é insuperável. Do verbo superar mesmo. Superar, deixar para trás, transpor. Ninguém supera um filho. O filho é insuperável. Então, primeira coisa que a gente precisa fazer, não existe superação, tá? Porque a gente escuta isso muito e entra num lugar, para muitas mães que passam pela essa perda, entra num lugar de mais dor ainda. Eu vou precisar superar meu filho, e se eu não superar isso, como é? Dani, eu tenho anos que o meu filho morreu e eu continuo vivendo uma dor. Então, é importante a gente trazer isso para o centro da mesa, aqui da roda, desse lugar, eu e você, para te dizer o seguinte: não, tem superação, mas tem a entrada de tantas outras coisas. Tantas outras possibilidades que vão chegando aos poucos. Eu costumo dizer que a dor, ela vai ficar ali. E ela vai ficar ali, ela vai permanecer ali em muitos momentos. Às vezes ela vai entrar na frente do seu rosto, às vezes ela vai sair da frente do seu rosto. Às vezes ela vai tomar conta da sua expressão, do seu ser, às vezes ela fica de lado. Mas o nosso objetivo, dentro de um tratamento psicológico, por exemplo, emocional, não é necessariamente arrancar aquela dor da mãe. Porque nós sabemos que a dor, durante algum tempo, será inclusive aliada, né? O nosso objetivo é fazer com que outras coisas cheguem. Abrir essa porta, deixa essa porta aqui e abre a outra. Para que esse fluxo seja ainda maior, né? Então, a nossa sociedade imediatista quer tirar a dor, quer fazer com que a dor cesse. Mas nós sabemos, gente, que a dor também é aliada, que a dor, em muitos cenários, é o que vai permitir a travessia. Então, o luto não é o seu inimigo, o luto é o seu amigo, que vai possibilitar você atravessar de um estágio ali, do início dessa ponte até o final dela. Porque você vai precisar do seu tempo, você vai precisar de você mesma. E naquele primeiro momento, você não vai saber onde você mesma está. Então, até para os familiares que estão assistindo esse podcast hoje, o seu companheiro ou companheira, a pessoa que está do seu lado precisa escutar isso. Por quê, Dani? Porque a pessoa que está do seu lado também quer que você reaja.